Vamos lá então, dando sequência ao assunto de modelagem de máquinas síncronas, vamos falar nesse vídeo sobre a equação do torque. Então, de acordo com as leis de Newton, a equação do torque mecânico, o torque vai estar presente no eixo da máquina, pode ser expresso pelo valor do momento de inércia multiplicado pela segunda derivada da variação do ângulo mecânico, mais um termo que vai representar o amortecimento em função dos coeficientes de atrito, é igual ao torque mecânico menos o torque elétrico. Lembrando então, nós temos lá no eixo da máquina, se nós considerar o sentido de rotação anti-horário, nós vamos ter o torque elétrico apontando no sentido horário, torque mecânico apontando no sentido anti-horário, isso no caso de um gerador, certo? Considerando o gerador. Quando tem a velocidade no sentido anti-horário, o torque elétrico produzido vai ser no sentido horário, considerando um gerador, né? O momento de inércia desse rotor, então, nós vamos ter esse termo representando tanto os valores referentes ao gerador, quanto ao momento de inércia referente ao sistema da máquina primária que está acoplado ao eixo desse gerador. É importante observar então que nesse termo aqui, o momento de inércia vai ser multiplicado pela segunda derivada da posição angular, ou seja, vai ser multiplicado pela derivada da velocidade angular, ok? Depois nós vamos precisar dessa informação aqui. Então eu posso substituir a segunda derivada da posição angular pela derivada da velocidade angular. De acordo então, com os princípios básicos do eletromagnetismo, esse torque elétrico, o termo desse torque elétrico vai ser obtido pela derivada parcial do valor da coenergia com relação então ao ângulo mecânico, da derivada parcial da coenergia em função do ângulo mecânico. Nesse termo aqui da equação, nós temos então lá o valor da coenergia em relação ao ângulo mecânico. Se nós quisermos apresentar ele em relação ao ângulo elétrico, então levando em consideração que se nós estivermos trabalhando com uma máquina de 2 polos, 4 polos, em função do número de polos, posso substituir então esse termo na equação pelo valor da derivada parcial da coenergia em relação ao ângulo elétrico multiplicada por P sobre 2, onde P é o número de polos da máquina. E nós podemos representar esse termo, que é a derivada parcial da matriz de coenergia, pelo termo TE'. Então, nós vamos representar dessa forma. Bom, vamos lá então, vamos substituir dessa forma. Lembrando que essa coenergia é calculada por 1/2 vezes o valor vai ser a derivada de 1/2 vezes o valor de L pela corrente elevado ao quadrado. Então, nós podemos obter isso na nossa equação, como está apresentado lá no livro, fazendo 1/2 pelo valor da corrente ao quadrado multiplicado pela matriz de indutância, certo? Se nós observarmos aquela nossa matriz de indutância, nós vamos ter lá que a parcela da matriz, que é o LSS, que é os parâmetros do fluxo magnético do estator em relação às correntes do estator, elas variam em função do ângulo. Os parâmetros do LSR, que é os valores do estator em relação ao rotor, assim como o oposto dele, que também variam em função do ângulo, então tem 2 vezes esse valor. E o LRR é uma matriz de constantes, então quando nós fizermos a derivada parcial em relação ao ângulo, esse termo aqui some da nossa equação. Então, o valor do TE', nós vamos poder representar dessa forma como está apresentado no livro, Power System Dynamics, Stability and Control, na equação 3.13. Okay? Então, só retomando a equação 3.9 do livro, a equação vai poder ser escrita em função da velocidade angular, conforme apresentado. Temos então em função da velocidade angular e representando a coenergia então em relação ao ângulo elétrico, ok? Se nós multiplicarmos ambos os lados da equação, nós vamos fazer alguma manipulação aqui, multiplicando ambos os lados da equação por 1/2 vezes o valor da velocidade mecânica de base elevado ao quadrado, considerando os parâmetros de base da máquina, vezes o valor da velocidade mecânica de base elevado ao quadrado.
multiplico ambos os lados da equação, então não estou alterando ela em si. Ômega B então corresponde à velocidade angular de base da máquina. Dividindo esse termo pelo valor da potência de base, nós vamos obter a equação como apresentado abaixo. No caso agora, esse termo aqui, 1/6 multiplicado pela velocidade de base elevado ao quadrado, multiplicado pelo momento de inércia da máquina, é o que nós vamos chamar, o que nós vamos encontrar nos livros, sendo referido como a constante de inércia, sendo referido como H, que vai representar a constante de inércia da máquina, dado em megajoules por megavolt ampere. Então, nós vamos substituir esse termo da equação por H que nós vamos chamar de constante de inércia da máquina. Okay? Seguindo, então, nós temos a equação apresentada dessa forma. Eu posso pegar esse termo aqui, 1/6, que está multiplicando nesse lado, esse 2 que está dividindo a velocidade mecânica de base, passo para o outro lado, então passo ele para cá multiplicando. Um desses parâmetros aqui da velocidade de base mecânica, a velocidade angular mecânica de base, que está sendo elevado ao quadrado, um desses termos está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, eu vou ficar com a equação nesse formato aqui. Okay? Fico com a equação nesse formato aqui. Lembrando que então, se nós temos aqui a velocidade mecânica de base multiplicado por P sobre 2, eu posso escrever esse valor como a velocidade angular de base, a velocidade elétrica, do ângulo elétrico, então a velocidade elétrica do meu sistema. Okay? Então agora, fazendo a substituição, nós podemos desconsiderar se nós estamos trabalhando com uma máquina de 2 polos ou 4 polos. Independente disso, nós vamos estar trabalhando com a velocidade de base elétrica do sistema. Então, no caso daquela equação anterior, eu tenho aqui velocidade de base mecânica e o 2 sobre P. Esses dois termos aqui nós vamos substituir então pela velocidade elétrica de base, certo? Substituímos esse daqui então, o 2 sobre P, P sobre 2, o 2 sobre P, se eu passar a levar em consideração aqui para multiplicar, para substituir na minha velocidade de base, nós vamos ficar então com a equação em termos da velocidade elétrica de base. Okay? Bom, a partir daí, se nós pegarmos esse termo da velocidade mecânica de base dividido pela potência de base no lado direito, multiplicar pelo torque mecânico, multiplicar eles aqui pelos dois termos entre parênteses, nós vamos ficar com a equação como segue. Lembrando que potência igual a torque vezes velocidade, então esse torque está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, potência passa para o outro lado dividindo. Esse termo aqui da equação, eu tenho velocidade mecânica de base dividido pela potência de base, eu posso substituir ele por 1 dividido pelo torque de base. Okay? Então vamos ficar com a equação como segue. Eu tenho 2H dividido pela velocidade mecânica de base, multiplicada pela derivada da velocidade em função do tempo, vai ser igual ao torque mecânico dividido pelo torque de base. Esses termos aqui também, nós vamos fazer uma manipulação, vamos passar eles dividindo. E da mesma forma como nós fizemos antes, a velocidade mecânica de base multiplicada pelo número de polos sobre 2 vai ficar igual à velocidade elétrica. Então, esse termo aqui nós vamos substituir pela velocidade de base elétrica. Nós vamos ficar com a equação então como segue. Com relação ao torque, eu ainda tenho aqui o torque mecânico dividido pelo torque de base. Nós podemos representar o torque então em PU, em por unidade, ficando a equação representada dessa forma.
Bom, essa equação então vai ser a equação de balanço da máquina, que vai ser utilizada posteriormente em alguns outros vídeos. Então, a intenção aqui era explicar como que chegamos nessa equação de balanço da máquina. No livro que nós estamos tomando como referência, Power System Dynamics Stability and Control, então tem essas equações no capítulo 3.2.3. Ok? Com relação a essa equação que nós vimos agora, vamos lembrar ainda que o torque elétrico vai ser um parâmetro que depende do ângulo, da posição Como o torque elétrico vai ser calculado em função da matriz de indutâncias, ele vai depender então da posição do rotor da máquina, ele vai variar em função da posição do rotor. E isso ainda nós vamos ter que ainda trabalhar um pouco melhor essa equação em outros vídeos mais para frente. Então encerramos esse vídeo aqui, na continuidade em outro. Okay? Obrigado pela atenção.